Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a germinação. Para fazer o exemplo prático, a gente optou por utilizar o grãozinho de feijão, mas pode estar utilizando outros grãos, né, da sua escolha, da sua preferência. Você já se perguntou como que uma sementinha dessa germina? Do que ela precisa para germinar, para virar uma planta adulta, para crescer folhas, para dar novos frutos? Então, para isso eu fiz um esquema prático desenhado, resumindo as etapas que precisam ocorrer para que ela se torne uma nova plantinha, né? Não seja só a sementinha. O que acontece? A semente precisa germinar. Através do exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir entender bem como é que isso funciona. Depois da semente germinada, ela vira um brotinho. Ali no brotinho aparece as primeiras raízes, né? Começa a nascer o caulezinho. E depois do brotinho pronto, a gente pode fixar, né, a planta na terra. Depois da planta fixada, ela vai crescer e vai virar uma planta adulta, né? Já a planta adulta, maiorzinha ali como no exemplo, a planta adulta produz flores, né? E das flores nascem os frutos, que seria, né, ali como que se dá o processo desde a sementinha até a planta adulta produzindo. O que a gente fez para exemplificar todo esse processo? A gente utilizou o grãozinho de feijão, o algodão úmido, né, com bastante água, e um potinho, de preferência um potinho transparente, né? E precisamos também ver bem um local que pegue bastante luz solar, porque o que a planta precisa para germinar, para crescer, para dar vida a uma nova planta adulta? Precisa primeiramente de água, que é onde vai ficar o algodão, né? O algodão vai ficar bem úmido, um ambiente favorável, um ambiente de luz para que ela consiga, depois que for utilizada ali, ela emaranhada no algodão, ela vai absorver a umidade, soltar o brotinho e do brotinho o caule vai nascer e procurar a luz solar para produzir o próprio alimento. Depois que o brotinho nasce, procura a luz solar, ela já consegue produzir folhas, né, que se dá o início da fotossíntese, que é a planta produzindo o próprio alimento. A gente precisa do algodão no início do experimento, porque o algodão retém a umidade. E dessa umidade, a casquinha do feijão vai como se fosse soltar, como se fosse despertar a vida que já tem ali dentro, né? Depois do feijão úmido, essa casca bem já solta, vai nascer o brotinho daqui, que é bem como foi apresentado no esquema aqui. E depois do brotinho, ele vai abrindo cada vez mais a casca do feijão, vai nascer mais raízes ali, mais o caule, as folhas. E depois de uns dias, no nosso caso, mais ou menos uma semana e meia, ele já vira um broto pronto para fixação, né? Para fazer a segunda etapa, que seria fixar na terra para posteriormente virar uma planta adulta com flores, frutos, que também já vou mostrar para vocês. Ó, o brotinho, no nosso caso, depois de alguns dias ele ficou assim. Ele já soltou, né? A primeira raiz, o primeiro caule. E aqui, como vocês podem observar, já tem as primeiras folhinhas, olhem só que legal. Tudo isso apenas com algodão úmido, o potinho e deixar em condições adequadas, né, na luz. Que sem luz ele também não vai saber para onde crescer, ele não vai germinar, né? Lembrando que esse experimento a gente utilizou os frutos do mesmo pé, do mesmo pezinho de feijão. Só que um passou por essa experiência do algodão úmido, no local adequado para germinar e passar por todo esse processo, e o outro ficou guardadinho na gaveta. Depois desse brotinho já estando mais ou menos nesse estágio aqui, eu também plantei um na terra. Vou deixar um videozinho depois para vocês estarem visualizando a planta já maior, já plantada. Ela cresce e vai embora. É um experimento muito legal porque a gente consegue observar todas as fases e consegue entender o que precisa para cada processo ocorrer. E é isso, pessoal. Eu agradeço vocês pela atenção. Só mais uma vez para vocês visualizarem. Olha que legal a diferença de um para outro. Muito obrigada. Vou deixar agora o videozinho da planta já maior, já plantada.